O Religare Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu converso com Dom Edson Oriolo. Ele escreveu o livro Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída, publicado pela editora Paulus. E nós estamos fazendo um sorteio aqui para os nossos telespectadores. Se você quiser participar desse sorteio, escreva para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Bom, aqui no livro, você fala sobre vários aspectos da gestão. Um deles é sobre o coaching. Fala também sobre a questão do marketing, fala da importância do planejamento. Eu gostaria de trabalhar cada um desses aspectos. Um deles, né? O que é isso, a gestão do coaching na paróquia, Dom Edson? Essa filosofia do coach, ela tem sutilmente entrado no Brasil desde o ano 2005, por aí que a coisa vem brotando, né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro curso de coach que teve no Brasil com alguns especialistas dos Estados Unidos. E que me chamou muita atenção nesse curso foi que 90% dos participantes eram donos de igrejas. O único forasteiro lá era eu, que era um padre que tinha uma paróquia. Todos eram donos. E aquilo me chamou muita atenção. Por que as pessoas preocupadas com esta filosofia de resultados? O coach é uma filosofia que produz resultados. Sim. E aí eu comecei a pensar, nós também, na nossa gestão paroquial, nas nossas paróquias, nós precisamos de produzir resultados. E nós muitas vezes ficamos dentro de uma pastoral de manutenção. Nós estamos sempre mantendo a igreja, a missa às 7 horas, almoça, depois a igreja fica fechada, à noite não tem missa. E isso já foi no passado, que a estrutura eclesiástica vivia junto com a estrutura civil. Hoje, a estrutura civil ela tem a sua caminhada e a estrutura eclesiástica ela tem a sua caminhada. E a filosofia do coach, ela vem nos ajudar. Nós podemos melhorar isso, nós podemos produzir resultados. Então, sair de uma pastoral de manutenção, aí pegando as diretrizes gerais da ação da igreja no Brasil, para uma paróquia o quê? Para uma pastoral de discípulos, que as pessoas buscam a sintonia com Deus, uma paróquia de missionários, que as pessoas não vão mais à igreja, mas a igreja que vai às pessoas, uma paróquia, uma pastoral profética que a gente possa anunciar cada vez mais. Então é dentro dessa dinâmica da gente sair de uma manutenção e sugar, que nós temos muitas coisas boas. O coach, o que é o coach? Como é que é um raporte? Como é que é uma terapia? Como é que é um diálogo? A pessoa, eu vou sugando a pessoa, o que mais, que mais, que mais, e ela vai falando. E a nossa igreja tem muita coisa que nós não precisamos de inventar. A própria igreja tem solução e mostrar isso para os nossos irmãos. Que às vezes nós não valorizamos os símbolos, os ritos que nós temos, nós podemos sugar isso e nós vamos buscar um símbolo dos iquebanas e implantamos no nosso rito. Pede. Então, a filosofia do coach ajuda um grande gestor. E principalmente no processo da comunicação. Da gente comunicar uma verdade. E o Papa Francisco, ele tem essa dimensão. O Papa Francisco, você pode olhar que todo o discurso do Papa Francisco, por isso que os grandes comunicadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, preocupam como que esse homem cativa as pessoas, porque ele trabalha em 3 ideias. Tem que ter uma ideia, tem que ter um sentimento, tem que ter uma imagem. Então, se você no programa, na sua pregação, no que você fala, você tem uma ideia clara, um sentimento claro e uma imagem, a pessoa absorve aquilo. E é essa dimensão. É isso que a filosofia de resultado do coaching, então, passa por aí. Sim. Ajuda para ajudar nessa aí dessa manutenção para uma pastoral discípulo, missionária, profética, da misericórdia, e seria essa a própria eclesiologia da igreja, alimentando tanto pela palavra quanto pela Eucaristia. Então isso ajuda bastante. No caso do marketing,
propaganda é alma do negócio, para falar um termo muito popular, né, que todo mundo Sim, repete, aí né? que está o erro, né? Porque as pessoas às vezes acham que marketing é propaganda. Não, Sim, marketing é muito mais que descobrir isso, né? as necessidades e os desejos das pessoas para a propaganda. Então, por exemplo, Maslow fala que nós temos necessidade de alimentação, necessidade de vestuário, nós temos tantas necessidades. E eu jogo lá em cima a necessidade espiritual. Nós temos a necessidade espiritual, a busca com o transcendente, a busca consagrada, a própria postura ereta nossa voltada para o alto. Aristóteles já dizia, nós somos essencialmente religiosos. Então, nessa situação, se eu busco, lá eu tenho essa necessidade, mas as pessoas podem criar um desejo. A igreja, a gestão do marketing, é a igreja criar um desejo. Por exemplo, se eu vou a uma missa, eu tenho uma igreja bem iluminada, eu tenho uma necessidade de estar sanando um desejo. Se eu vou participar de uma missa, eu tenho uma boa homilia, sano o meu desejo. Se eu tenho um estacionamento para colocar o carro, eu fico mais tranquilo. Se a mãe tem um lugar para trocar a sua criança, ou que está chorando um lugar, então essa situação do marketing usar, que nós devemos acolher bem. O Papa Francisco fala muito desse acolhimento. Um grande gestor, um padre gestor, ele vai saber que aquelas pessoas elas não têm só a necessidade do transcendente, elas têm o desejo também. E se você vai sanar o desejo, segurança, conforto, um bom folheto, uma boa homilia, um bom som, você vai aderir no time. Aí usando do marketing dentro das nossas paróquias também, né? Sim. Bom, outro tema que o livro aborda é a importância do planejamento. A igreja levou muito tempo para entender essa questão do planejamento. João 23 falou, olha, as pastorais da igreja da América Latina precisam ter planejamento. João Paulo II, vocês precisam avançar para águas mais profundas. O Papa Bento pega a conferência de Aparecida, na introdução fala, olha, que a evangelização na América Latina seja de acordo com o documento de Aparecida. O Papa Francisco fala da praticidade da ação da própria igreja. E tem 8 anos que a igreja no Brasil falou de um planejamento. Então, planejar toda ação evangelizadora. Nós poderíamos ter metas, nós poderíamos ter estratégias. Eu venho orientando, a gente vem na Arquidiocese de Belo Horizonte, que os padres nas paróquias têm que ter um planejamento orçamentário. O que entra de receita, o que sai de despesa, para não ficar pedindo tantas coisas. Hoje nós estamos vivendo um sistema de crise. A receita de uma igreja, ela cai e a despesa aumenta. Então, para cumprir esse vácuo, nós precisamos de criar alternativas. Mas a gente pode trabalhar em cima disso daqui, adequar receita e despesa. Nas suas andanças, né, palestras pelo Brasil, além da atuação aqui em Belo Horizonte, o que as pessoas mais falam das suas dificuldades, leigos, padres, religiosos, religiosas, né, o que as pessoas trazem dos seus anseios em relação a essa temática da gestão? Às vezes é entender essa temática hoje, porque nós temos que sair da nossa área de conforto. Então nós temos que ver além do muro. Então hoje a grande preocupação é essas ferramentas humanas, ferramentas gerenciais, a gente fazer essa adequação em relação à evangelização, o anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu ministério, entendeu? Adequar o evangelho, a boa nova, que ela transforma a vida, mas saber que nós temos muitos outros recursos para ajudar a gente fazer a experiência cristã de Deus. Eu gosto sempre de usar essa expressão, porque de Deus nós temos muitas maneiras. A ciência da religião apresenta. Mas a cristã é o nosso caminho. Então, nós vamos chegar até Deus na identificação com Jesus Cristo. Por isso que o Papa Bento
deu esse empurrão cristológico às suas obras, à Conferência de Aparecida, e agora o Papa Francisco sempre mostra também a pessoa de Jesus Cristo, esse estar com Jesus, viver com Jesus, e voltando lá no Evangelho Nunciante, que era a evangelização, mas Sim, esse estar com Jesus, mas esse Jesus tem que estar encarnado com o povo, isso que é muito importante. Eu agradeço a sua disponibilidade, participar conosco, né, divulgar o livro, comentar sobre o livro aqui, né, publicado pela editora Paulus, Gestão Paroquial para uma Igreja em Saída. Reforçar com o telespectador que ele pode participar do sorteio escrevendo para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. O produtor está falando aqui comigo para não esquecer. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.